sobre o cristão e o trabalho, nós já vimos que o trabalho é um dever, portanto nós precisamos trabalhar. Mas em quê? Como posso escolher a minha profissão tendo a certeza de que a escolha foi bem feita? Existe mesmo algo que possamos chamar de vocação? Deus realmente nos chama para realizar algum tipo de trabalho? Como isso acontece? Como posso descobrir para qual profissão o Senhor está me chamando? A doutrina cristã da vocação para o trabalho nos ajuda a enxergar sentido cristão em nossas atividades profissionais. Aliás, mais do que isso, ela nos ajuda a enxergar como nosso exercício profissional está ligado à vontade de Deus e como nosso trabalho se encaixa na providência divina para suprir as necessidades da sociedade onde vivemos. A lição de hoje tem algo a nos dizer sobre isso. Acompanhe comigo. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem. O nosso texto básico ele trata da relação trabalhista entre servos, os empregados, e senhores, os empregadores. E diz que os servos devem fazer de coração a vontade de Deus. No contexto do trabalho, fazer a vontade de Deus envolve primariamente reconhecer a vocação que nos é dada por Deus e que sempre vem acompanhada dos talentos necessários para que ela seja cumprida. A palavra vocação significa chamado. Quando falamos em vocação, certamente estamos pressupondo que alguém fez essa vocação, alguém chamou. A Bíblia diz que Deus é quem nos chama para o exercício profissional. Observe o texto que trata da instituição do trabalho por Deus, antes mesmo que o primeiro pecado fosse cometido. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Adão, portanto, tinha uma tarefa a cumprir, a qual foi dada a ele por Deus. Tendo criado o homem, Deus deu tarefas para que ele cumprisse. Certamente não são todas as pessoas chamadas por Deus para realizar a mesma tarefa. A sociedade possui necessidades variadas, que devem ser supridas pelo trabalho de todos. Por isso, cada pessoa tem um chamado específico dado por Deus e talentos que correspondem a esse chamado, para que a pessoa possa cumpri-lo. Uma coisa que sempre devemos ter em mente, ao estudar a doutrina bíblica da vocação para o trabalho, é que Deus só nos chama para realizar tarefas que promovam o bem da sociedade. Isso significa que nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação genuína. Por exemplo, ser traficante de drogas não é uma vocação de Deus. Da mesma maneira, o que fazem ladrões e contrabandistas está completamente fora da esfera da vocação dada por Deus. Por exemplo, você acha que o ladrão que rouba a sua casa está trabalhando? Com certeza nós não achamos isso, né? Todas essas ocupações e muitas outras, então, têm em comum o fato de que são essencialmente pecaminosas. Deus nunca nos chama para a prática do pecado. Pelo contrário, Ele nos chama à santidade. Há algumas ocupações que, do modo como são exercidas, levam as pessoas a pecar. Por exemplo, os profissionais do entretenimento, atores, músicos, etc., possuem uma vocação legítima. Divertir os nossos semelhantes, proporcionando-lhes prazer por meio daquilo que Deus criou para alegrar o nosso coração, é um bom trabalho. No entanto, há limites. Por exemplo, ser um cantor é uma vocação digna para um homem cristão, mas certamente nenhum deles jamais foi chamado para cantar um funk proibidão que faz apologia às drogas, à violência e a objetificação da mulher como um objeto sexual. Quem se interessa por nos fazer pecar é o diabo. Para compreendermos a vontade de Deus com relação à escolha da nossa profissão, é preciso, em primeiro lugar, levarmos em consideração
as aptidões que Ele mesmo nos concedeu, não as possibilidades de ganho. Isso mesmo, você não foi criado por Deus para ser uma máquina de produzir dinheiro. Sua vocação em primeira e última instância foi dada por Deus para trazer glória a Ele e cumprir a sua vontade. Cada um de nós tem interesses, gostos, aversões e preferências que nos direcionam sim a um determinado tipo de atividade e nos afastam de outro. Temos talentos específicos e em graus específicos que nos capacitam a exercer bem uma determinada profissão e outras não. Portanto, descobrir a sua vocação significa, pelo menos em parte, descobrir quais são os seus talentos e qual é o seu perfil profissional. Cada trabalhador deve se preparar para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Deus, em sua infinita sabedoria, dá a cada um de nós aptidões naturais que se encaixam melhor em determinadas profissões do que em outras e usa essas aptidões para chamar ou vocacionar cada profissional para a sua área de trabalho. Quando uma pessoa, por qualquer motivo, não faz caso da capacitação que recebeu de Deus, todo o seu trabalho não passa de agitação vazia e sem sentido. É por isso que precisamos pedir orientação a Deus para que Ele nos ajude a encontrar a profissão para a qual Ele nos capacitou. Um erro comum na hora de se escolher uma profissão é a tendência de se levar em conta somente o ganho financeiro que a atividade pode proporcionar. Muitos não dão o menor valor às suas aptidões e ao que realmente gosta de fazer. Pensam exclusivamente no aspecto financeiro. Fazer uma escolha pautado nesse aspecto, apenas nesse aspecto, será trágico. Lembre-se que você exercerá sua profissão por várias décadas. Se sua escolha tomar por base somente as possibilidades de ganho, deixando de lado a vocação e os talentos que Deus deu a você, chegará um momento em que seu exercício profissional será uma imensa fonte de frustração, apesar do bom ganho financeiro. Lembre disso, dinheiro não é tudo e realmente não é. Haverá infelicidade maior para um profissional do que, abrindo mão daquilo que faz com prazer e naturalidade, passar a vida se entediando diariamente só para ganhar um pouco mais? Outro erro que nos sujeitamos quando baseamos a nossa escolha nas possibilidades de ganho e não nas aptidões que recebemos de Deus é o de conferir mais honra àquelas profissões que apresentam maiores possibilidades de ganho e desprezar as outras. Isso é muito mal aos olhos de Deus, pois é Ele que capacita tanto o profissional que obterá menores ganhos, quanto o que obterá maiores ganhos. O profissional não deve ser avaliado pelo retorno financeiro que obtém pelo seu trabalho, mas pela dedicação com a qual cumpre ou deixa de cumprir a vocação que recebeu de Deus. É por isso que encontramos profissionais modestos muito mais realizados em seu trabalho do que profissionais com maior status social que, levando em conta somente a possibilidade de retorno financeiro e abrindo mão de seus talentos e da vocação que receberam de Deus, passam a vida toda fazendo aquilo que não lhes dá prazer. Cada trabalhador ele deve se preparar para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Nesse processo, precisamos pedir orientação a Deus para que Ele nos ajude a encontrar a profissão para a qual Ele nos capacitou, não para aquela que ganha mais. É importante salientar que a atitude espiritual de pedir orientação a Deus sobre qual profissão exercer não significa de modo algum uma participação estática da pessoa na escolha de sua profissão, como se esperasse que ela caísse do céu. Essa atitude significa simplesmente que a pessoa busca sabedoria e fé para identificar as aptidões que Deus deu a ela e a disposição santa para exercer a profissão para a qual Deus a designou. Em todas as coisas, a obediência aos desígnios de Deus não consiste em uma aceitação passiva, mas uma atitude plena de determinações espontâneas tomadas por fé. Haverá porventura maior incentivo para um aluno de medicina do que saber que Deus o chamou e capacitou para ser médico? Haveria atitude mais sábia para esse aluno do que se dedicar com todas as suas forças ao estudo da medicina? Neste ponto da lição é importante fazer um alerta aos pais. Deve-se tomar muito cuidado para não influenciar seus filhos em um sentido que os afaste de uma escolha profissional com base nos princípios bíblicos. O teólogo e pastor João Calvino, falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte: atente cada um com diligência para consigo, e os pais
querendo dirigir os filhos a quaisquer empregos, não tenham esse costume a que se tem habituado de dizer: qual profissão será mais rendosa? Antes, estes dois aspectos se conjuguem, isto é, quando houverem considerado em que é que meu filho poderá ganhar a vida e quando estiver casado, como proverá para si e sua família, que sirva ao próximo e o uso de sua arte e de sua profissão redunde no proveito comum de todos. E ainda continua Calvino dizendo: assim, pois, por essa razão, impõe-nos ter sempre diante dos olhos que, em qualquer estado que vivamos, é necessário que Deus marche adiante, como se assim nos chamasse e nós seguíssemos o caminho que por sua palavra nos mostra. Certo é que jamais profissão alguma será dele aprovada se não for útil, e se o público não for dela servido, e se também não redundar em proveito de todos. A doutrina cristã da vocação para o trabalho nos ensina a fazer a pergunta correta. Ela nos mostra a importância de irmos muito além de qual profissão escolher e perguntarmos o que Deus está me chamando para fazer depois de ter me dado meus talentos e me moldado como sou hoje. Quando compreendemos que o Senhor deve ser glorificado também pelo nosso exercício profissional, percebemos a importância de desempenharmos bem a vocação que Ele nos concedeu e usarmos para esse fim os talentos que Ele nos deu. Como a lição de hoje pode ajudá-lo na escolha e desempenho da sua profissão? Analise e reflita sobre suas aptidões. Se necessário for, escreva algumas linhas para que você possa visualizar as suas aptidões e com isso observar se o seu exercício profissional condiz com aquilo para o que Deus te vocacionou. Que Deus nos abençoe em nossos exercícios profissionais e que possamos exercer nossas vocações para a glória dele e para o nosso prazer profissional.